melhor, Levítico capítulo 6. O tema do acampamento dos jovens é o fogo não cessará. E nós vamos trazer um pouco daquilo que está acontecendo lá para a igreja. E você vai ver como foi importante e vai ser importante essa ministração. Versículo 6, capítulo 6, versículo 13. Quem achou diz amém. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler de novo? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Pode se assentar. Repita comigo: fogo, sinal da glória de Deus. Fogo simboliza o Espírito Santo e o seu poder. Caracteriza a presença e a força no meio do povo. É a força motriz da igreja. Amém? Graças a Deus. Não vamos conseguir pregar tudo, mas vamos dar uma pincelada naquilo que é mais importante. Eu sei que o Espírito Santo vai direcionar tudo o que vai acontecer aqui a partir de agora. Aliás, ele já está no controle desde o princípio. Amém? Irmãos, quando começou a Igreja de Cristo? Quando começou a Igreja de Cristo? Ela começou logo após a morte de Jesus Cristo. Amém? Vocês lembram que Jesus morreu? E antes dele subir em glória, o que ele falou para os seus discípulos? Aguardai até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Jesus, quando começou o seu ministério com 30 anos, ele escolheu os seus discípulos e começou o seu ministério com eles, ensinando, doutrinando. Mas chegou um determinado momento do ministério de Jesus que ele liberou, os discípulos para começarem a fazer as mesmas obras que ele fazia. E Jesus era a referência. Jesus Cristo era a referência daqueles discípulos. Tá? Até que chega um momento que seus discípulos chegam para ele e dizem que não conseguem expulsar um demônio. E o que Jesus fala para eles? Homens de pouca fé. Mas, irmãos, algo que era importante, Jesus estava ali como Filho de Deus e tinha o poder realmente para fazer todos os milagres. Os seus discípulos estavam sendo ensinados, estavam sendo doutrinados, como a igreja de hoje aqui do Jardim Progresso está sendo doutrinada pelo poder da palavra de Deus. Não é o que o pastor acha, não é o que o pastor pensa, mas é o que Deus fala a respeito de como tem que ser cada um dos seus filhos. E como a igreja deve ser aqui nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós temos ensinado a igreja de todas as formas, pelo meio da adoração, pelo meio da disciplina, pelo meio do estudo da palavra de Deus. Igual hoje nós tivemos um tema sobre mordomia cristã, que foi muito importante para aqueles que vieram, foram doutrinados, e se colocar em prática, então, vai ser maravilha. Tá? Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos ensinando o povo a cultuar a Deus, a ter esse momento de adoração diante do Pai. Estamos ensinando que no momento da palavra tem que ter concentração, porque você pensa que o inimigo está lá fora. Não, o inimigo ele trabalha aqui dentro da igreja, para deixar o povo dele ignorante. Então nós temos que tomar cuidado, temos que ser serenos naquilo que vamos fazer, temos que ser espertos naquilo que vamos fazer. Às vezes o diabo usa uma criança para tirar atenção, às vezes uma sede para você ir lá e perder a bênção de Deus. Às vezes ataca a bexiga, para ir no banheiro. Nós sabemos que é um tempo tão curto, e a palavra de Deus, quando ela vem para os nossos corações, ela vem como forma de bênção, como forma de transformação na nossa vida. E nós não podemos perder esse tempo, que é precioso. Tanto que é precioso que a palavra de Deus diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo aí. Então, o tempo que nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que buscar o reino, a sua justiça e as demais coisas. Para que tudo na nossa vida seja por acréscimo.
Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas virão por acréscimo. Amém? Então, Jesus em primeiro lugar. Então, nós temos doutrinado, ensinado a igreja. Então, os discípulos não puderam expulsar. Jesus falou, homens de pouca fé. Mas logo depois, Jesus, depois que ele morreu, ele aparece para os discípulos. E qual foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos? Aguardai até que do alto sejam revestidos. Revestidos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele já não estava mais ali com eles. Mas o Espírito Santo é aquele que vai dar continuidade à obra de Cristo. E ali começa a igreja de Jesus Cristo. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, fala sobre a vinda e cumprindo-se. Espera aí. Se é um cumprimento, é uma ordem de Deus. Né? Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Né? As coisas não acontecem por acaso. Repita comigo, as coisas não acontecem por acaso. Principalmente para aquele que é de Cristo. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem uma vontade permissiva de Deus. É Deus quem permite as nossas lutas, é Deus quem permite o nosso sofrimento. Né? Porque tudo aquilo que não é de Cristo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e vai embora. Mas tudo que nós temos que passar, nós passamos. Né? E a promessa de Cristo é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos ter os problemas, vamos ter as nossas lutas. Deus está nos trabalhando, mas Ele está conosco. Nos orientando nos momentos de dificuldade, de fraqueza, nos momentos que precisamos da provisão, porque Ele é o nosso provedor, e nós vamos seguindo, firmes e fortes, né, com o nosso objetivo, né, que é Jesus Cristo, que é os céus. Nós queremos chegar nos céus. E por isso nós não podemos perder o foco, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, mas seguir sempre em frente. Porque é isso que Deus quer para nós. Tá? Então, no dia que Deus orientou, o dia que Deus quis, veio o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam todos reunidos, só que como eles perderam toda a referência, que era Jesus, eles estavam todos temerosos. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, que encoraja eles, que dá intrepidez, que dá ousadia para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem curar as pessoas, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Mas quando estava tendo uma festa grande, e eles estavam reunidos ali, todos temerosos, em oração, repita comigo, em oração. Quando você está temeroso, entre em oração. Quando você está com problema, entra em oração. Quando parece que tudo não vai dar certo, entra em oração. O Espírito Santo está ouvindo a nossa oração. O Senhor está ali, atento aos nossos pedidos, aos nossos clamores. E não vai deixar de ouvir uma palavra sequer tua, porque Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua aflição, e é o Deus que cuida de nós. Tá? Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aquele dia que estava havendo uma festa muito grande, os povos de todos os vilarejos estavam ali reunidos. Pessoas de cidades vizinhas vinham para ali, né? Povos diferentes, cada um falando uma língua. E naquele dia, Deus tinha o propósito de começar a igreja, através daqueles discípulos. Tanto que quando deu-se a ordem nos céus, né, o vento veemente que vem dos quatro cantos, soprou naquele lugar. E alcançou quem? Aqueles que estavam em oração, esperando, né, a ordem que Jesus tinha dado, deles aguardarem até que do alto fossem revestidos. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar. E houve, né, uma multidão de línguas sendo faladas ali, línguas diferentes, de povos diferentes, com um propósito específico, porque ali começava a igreja de Jesus, né, e como tinha povos que falavam várias línguas, cada um começou a falar um tipo de língua. Então todos ali entenderam aquilo que Jesus estava dizendo no começo da tua igreja. E ele começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi tão importante que Pedro, que tinha dificuldade para falar, que era, né, meio turrão, era meio afoito, né, ele foi tratado pelo Espírito Santo. E na sua primeira pregação, olha, irmãos, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas foram salvas, porque o Espírito Santo estava
com Ele. O fogo do Espírito Santo é que muda a vida das pessoas. Mas por que é importante o Espírito Santo? Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, e por isso que eu li o livro de Levítico, quem sabe o que significa Levítico? Levítico significa o livro das leis. Repita comigo, o livro das leis, das normas, das ordens. Que era o livro que Deus queria colocar para o povo como o livro da obediência. Mas por que, pastor, que Deus colocou esse livro, essa ordem, essas leis lá, naquele lugar, naquele tempo? Irmãos, tem muito a ver com o que aconteceu no passado. Tá? Chegou um determinado tempo da época que houve muita fome aonde o povo de Deus estava. E eles desceram todos para o Egito na época de José. Quem lembra de José? José foi um dos governadores do Egito. E quando ele estava lá, seu pai, né, os seus familiares foram até ele. Todos sabem da história. E permaneceram ali. Fizeram morada ali. Mas por eles estarem ali, depois José havia falecido, José já não estava mais ali, e por propósito de Deus, aquele povo de Deus que estava ali no Egito se tornaram escravos. Se tornaram escravos. E começaram a perder toda a referência que eles tinham de Deus. O Deus que eles adoravam começou a ficar perdido no meio do tempo. Tá? Por isso que muitas pessoas, quando se afastam de Cristo, quando se afastam de Deus, começam a abrir um espaço para as coisas do mundo, e outros deuses começam a entrar nas suas vidas. Tá? Ou quando não é assim, as pessoas que não têm Jesus ainda, que não têm Jesus, elas são, né, levadas a adorar outros deuses. Por isso que uns vão para o espiritismo, uns vão para a Umbanda, para a Quimbanda, para o Candomblé, outros vão para outros tipos de religiões aí, que não é o nosso Deus vivo e poderoso. E eles, né, têm uma vida de escravidão, porque estão servindo a outros deuses. Então, o que acontecia? Chegou um determinado momento que Deus falou assim, apesar de eles ficarem tantos anos escravos, mais de 400 anos, ainda tem um povo, acho que os mais antigos, né, que não esqueceram de Deus, começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor desse povo, porque eles estavam escravos e eles não aguentavam mais. E todos sabem da história que Deus levanta Moisés para retirar aquele povo lá do Egito. Todos sabem da história e chega um momento que eles saem de lá. Mas quando você fica muito tempo em determinado lugar, você pega costumes, você pega manias. Inclusive, a adoração a outros deuses foi algo que contaminou o povo de Deus, o povo que era de Deus. Então, muitos ainda ali aprenderam a adorar deuses do Egito. Muitos não sabiam quem era realmente Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Moisés? O que ele está fazendo aqui? As pessoas não entenderam até cair a ficha, né? Muita coisa rolou, muita água passou debaixo daquela ponte. Então, por isso, uma pessoa que vem para Cristo, ela tem que ser doutrinada, ela tem que ser ensinada. Igual nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo cada dia mais a respeito do reino de Deus. Porque é Ele que nós servimos, e nós temos que conhecer o nosso Senhor, o nosso Redentor. Né? Nós temos que conhecer aquele que nos dá a provisão, aquele que cuida de nós. Nós precisamos conhecer e dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas como que você vai dar tudo isso se você não o conhece? Se você não tem referência nenhuma com Ele, você não tem afetividade nenhuma com Ele, você não tem comunhão nenhuma com Ele, como que você vai fazer isso? Então, quando eles foram tirados lá do Egito e começaram a caminhada pelo deserto, muitos murmuravam. E chegavam para Moisés e falavam assim, você nos tirou lá do Egito, lá pelo menos tinha água, lá pelo menos tinha comida. Você nos trouxe para cá, nós estamos sofrendo aqui nesse deserto. Mas Deus, como é um Deus que cuida de nós, Ele preparou para aquele povo um maná diário. Irmãos, aquele maná descia todos os dias de manhã, quando o povo acordava, e aquele era o alimento deles para o resto do dia. Durante 40 anos, enquanto eles estavam na caminhada pelo deserto, todos os dias Deus dava provisão para aquele povo. Ninguém morria de fome. Porque Deus dava
a provisão. Apesar de toda a murmuração daquele povo, Deus ainda foi misericordioso. Agora, vocês imaginem, você lidar com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o que dava aproximadamente 2 milhões, 3 milhões de pessoas sendo direcionadas pelo deserto. Tinha que ter ordem, tinha que ter organização. Como que a pessoa fazia para ir no banheiro no meio do deserto? Como que fazia com as mulheres que estavam nos seus dias das suas regras? Porque existia todo um critério que tinha que ser, né, organizado e feito. Então foi de acordo com essas necessidades, né, que começaram a vir as leis, as ordens, as doutrinas. Por exemplo, se não tem ordem, não tem doutrina, não tem nada aqui nesta igreja, vira uma bagunça. Que hora que é o culto? Ah, acho que é 6, não, eu acho que é 7. Não, o culto acho que é às 8 hoje. Não, vamos um pouquinho mais cedo, vamos às 5. Não é assim. O culto, nós sabemos que o culto começa no domingo às 6 horas da tarde. Que na quinta-feira ele começa às 7:30 da noite. Nós sabemos que, por exemplo, no segundo domingo de cada mês, é o dia de nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, igual nós estamos aqui. Nós sabemos que domingo de manhã, das 9 às 10 horas, nós estamos tendo um seminário, né? Como chama o nosso seminário? Mordomia Cristã, onde nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Tá? Então, tudo é organizado. Agora, por exemplo, vai ter o evento das mulheres, né? E as mulheres estão se organizando para quê? Porque tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que saber a quantidade de pessoas que vão. Pensou? Faz comida para 20 e chega a 50 lá. Falta de organização. Então tem que ter organização. Por isso que você, mulher, você precisa dar seu nome. Sai do banco aí, de onde você está, do anonimato, e dê o seu nome. Fala, eu vou. Ah, mas não tem. Eu vou em nome de Jesus. Quanto que é a taxa? R$10 com chácara, com... E se alguém tiver algum problema ainda, procura os administradores. Então, não vai quem não quer. Entendeu? Tem show aí, irmãos, de uns cabritos aí, né, que custa 100, 200, 300, 500 conto. A turma vai, paga e vai. R$10 para você ter um banquete espiritual, as pessoas não vão. Então, assim, tem que ter organização, mas também tem que ter a participação da igreja. Então, as mulheres que são chamadas de sunamitas, como que vai? Vai tudo bem? Como que vai? Como que vai, sunamitas? Se vai tudo bem, então todo mundo vai para a chácara. Vai participar com ordem, com decência, com tudo. Tá? Isso que não está sendo feito para o povo do mundo, está sendo feito para o povo de Deus, para você. Com carinho, com amor, com dedicação, com pessoas que não ganham absolutamente nada para fazer e que estão, né, organizando e fazendo para que você tenha o melhor. Igual lá na chácara que os jovens estão. Muitas pessoas foram voluntárias para poder abençoar. A igreja ajudou com alimentos. Não é isso? Para quê? Para que aqueles jovens tivessem um momento, né, separado para com Deus. E isso não tem preço que pague. Vocês vão ver, eu estou falando para vocês vão ver com esses olhos carnais aí, olhos bonitos que Deus te deu, vocês vão ver a diferença desses jovens a partir de hoje. E foram impactados. E nós temos que promover como igreja esses momentos. Tá? Então, quando aquele povo saiu, ele precisava de regras, precisava de normas. Mas o mais importante, aquele povo precisava saber quem era Deus. Eles perderam a referência de Deus. Eles precisavam saber quem era Deus. Irmãos, não existia outra forma de Deus fazer as coisas que não fosse, né, através do sacrifício. Tudo que você faz sacrifício, que você vincula esse sacrifício, te traz vínculo. Deus precisava vincular aquele povo a Ele. Tá? Por isso que foi estabelecido muitos sacrifícios no Antigo Testamento. Houve a necessidade de adoração a Deus. E Deus falou para Moisés, eu vou te dar toda a referência do tabernáculo, porque vocês vão caminhar. Né? Ele não falou para Moisés que ia caminhar 40 anos. Né? Moisés pensou que o negócio ia ser rápido. Né? Mas a viagem deles durou mais de 40 anos, ou exatamente 40 anos. Então Deus providenciou o tabernáculo, que era um lugar de adoração. Adoração para quê? Para você conhecer quem é o seu Deus. Está faltando isso.
As pessoas, né, faziam as coisas da forma que queriam, eles precisavam ser doutrinados, eles precisavam ter um culto ao Deus vivo e poderoso, e Deus arrumou o tabernáculo. Arrumou Arão como sacerdote. Deus providenciou tudo o que era necessário até para a construção desse tabernáculo. Deus orientou da forma que tinha que ser, quem eram as pessoas que tinham que cuidar, quem ia fazer o quê. Tudo organizado. Repita comigo, tudo organizado. A nossa vida diante de Deus tem que estar organizada. Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha no lugar que as pessoas, né, não ligam. Lugar que tem desleixo, lugar que as pessoas não estão nem aí, não cuidam nem de si mesmas. Deus não trabalha. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Por isso que nós temos que limpar o nosso templo, que é do Espírito Santo, que não é nem nosso, é do Espírito Santo, para que ele possa habitar. Senão ele não habita. Então havia uma necessidade de colocar esses sacrifícios para criar um vínculo. Então é assim, irmãos, tudo que você faz, né, que você doa um pouco de si mesmo, ou até mais daquilo que você tem. E você é como se você apostasse naquilo. Vamos supor, você pega 10 mil reais e fala assim, eu vou apostar naquilo. Não é para você dar 10 mil reais aqui não. Tá? Só estou dando um exemplo, né, para você entender. Vou pegar 10 mil reais que eu tenho, a minha poupança durante 30 anos. Tá? Mas eu quero ter um vínculo. Então você pega aquilo e você vai investir em determinada coisa. Então a partir daquele momento, você está colocando toda a sua fé, toda a tua esperança, num sacrifício que você tem, para que aquilo dê certo, amém? É igual o cara que aposta na Mega Sena. Ele vai e faz uma aposta, nossa, estou desesperado, o único dinheiro que eu tenho é esse, então eu vou fazer uma fé na Mega Sena. Não é para você fazer fé nenhuma, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Então o cara vai lá e ele joga na Mega Sena. Ele faz o jogo na segunda-feira, o sorteio no sábado. Ele passa assim, nossa, tem que dar certo, eu vou ganhar. Vai dar certo, porque todo o meu dinheiro eu coloquei ali, vai dar certo. Ele criou um vínculo naquilo, a esperança dele está naquilo. Vocês estão entendendo? E Deus precisava que aquele povo tivesse essa mesma gana, essa mesma vontade, essa mesma esperança, essa mesma perspectiva, tivesse nele. Então tudo foi instituído ali para que o povo criasse dependência de Deus. Para que o povo conhecesse Deus da forma que era. Tá? O povo precisava aprender que para que seus pecados fossem perdoados, tinha que haver um sacrifício de sangue. Tinha que ter sacrifício de sangue. Foi instituído, por exemplo, que as mulheres que estavam nos seus dias, elas tinham que ficar fora do arraial. E depois que passavam os seus dias, elas voltavam para o arraial. Como se tivesse lugar todo mundo junto, essas eram separadas, depois elas voltavam. Tudo era organizado, porque Deus só trabalha em lugares que são organizados. Deus só vai trabalhar na sua vida, irmãos, se você deixar Ele organizar a tua vida. Se você continuar na bagunça que está na tua vida, sem referência nenhuma, sem ordem nenhuma, sem critério nenhum, não vai acontecer nada. Porque está tudo bagunçado. Né? E nós somos os maiores empecilhos para que Deus opere em nós. Porque nós somos baguncentos. E tem coisas que a gente não quer que mexa. Ó, nisso aqui pode mexer, nisso aqui pode mexer. Ah, mas nisso aqui não mexe não. Deus, quando faz a obra, irmãos, Ele quer fazer por completo. Então, Ele quer fazer uma limpeza geral, Ele quer fazer um conserto geral, Ele quer criar vínculo com você. Criar vínculo. Pastor, mas dá um exemplo na Bíblia desse negócio que o senhor está falando de vínculo, a pessoa está realmente ligada a esse ou aquele. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram de Elias no Monte Carmelo, no desafio dos 450 profetas de Baal? Então o que aconteceu ali? Acabe era um rei muito mau. Fazia coisas erradas que Deus não estava mais aprovando. Por causa dessa situação, Deus mandou Elias fechar os céus para não descer mais água. E nesse processo todo, depois você lê lá em 1 Reis, você vai lá e você procura e você lê com calma. Então chegou um momento que chamaram Elias para um desafio lá no Monte Carmelo. O desafio
né, de Baal, que era o Deus que eles serviam, e o desafio com o Deus vivo e poderoso, que era o Deus de Elias. E Elias propôs ali, olha, vamos fazer um altar. Repita comigo, altar. Lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício. E pediu para que os profetas de Baal arrumassem o altar deles. Que depois, na vez dele, ele ia arrumar o seu altar do seu jeito. Elias. E aconteceria que se o fogo descesse e consumisse aquele altar, o Deus que fizesse isso acontecer, seria o Deus mais poderoso que existia. Então, os profetas de Baal, que eram 450, eles começaram a arrumar o altar. Começa a falar comigo, arrumar o altar. Mas eles arrumavam o altar do jeito deles, de qualquer jeito. Porque nós aprendemos lá na palavra de Deus que para se arrumar o altar, você não podia levar qualquer coisa para sacrifício. Você tinha que levar, por exemplo, o primogênito dos animais, sem defeito algum, prefigurando Jesus Cristo lá na frente. Não podia ser com defeito, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter defeito nenhum. E sinceramente, aqui não fala, mas eu acho que eles colocaram qualquer animal ali para sacrificar. E começaram a clamar por Baal. Baal, nosso rei, nosso senhor, desça aqui e consuma esse holocausto. Aí Elias ali sentado, né, observando tudo o que estava acontecendo. Chegou um momento que ele falou assim, mas até a hora que vai isso aqui, não? Está na hora do almoço, estou com fome já, eu preciso resolver esse negócio aqui, essa parada. E ele fala assim para eles, ó, gritem mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Aí eles viram que o fogo não descia, começaram a se cortar e jogar e asperir sangue sobre o altar. Coitados, se cortaram à toa. Haja esparadrapo para arrumar depois o braço deles, o corpo deles, porque se cortaram tudinho e não resolveu nada. E o fogo não desceu. Aí chega Elias e fala assim, agora eu vou arrumar o altar. Tira tudo isso aqui daqui. Limpou tudo. Pegou o primogênito do animal. Arrumou o altar, cortou do jeito que Deus queria, organizou. Não jogou ali de qualquer jeito. Ele não pegou o cordeiro e jogou. Ele pegou, foi lá, arrumou, cortou, isso aqui, isso aqui, aqui. Pediu para jogar água, mandou fazer uma volta assim, um buraco em volta e jogar água. Jogou água por cima. E quem olhava e falava assim, esse cara está louco. Como que vai queimar o altar com esse monte de água aí? O cara é louco. E aí ele clama. Se tu é Deus sobre Israel, se tu é o Deus vivo e verdadeiro, que desça fogo do céu e consuma esse holocausto. Presta atenção. Começou a agir o céu, os templos lá, o celeste começou a se movimentar e veio o fogo. Consumiu tudo. Tudo, não sobrou absolutamente nada, tudo seco, a água que estava em volta foi consumida, tudo seco, seco, seco. Qual foi a reação de todos que estavam ali? Todos jogaram os seus corpos em cima da cabeça, dobraram os seus joelhos ali diante da cabeça, puseram a cabeça no chão, o rosto no chão, e reconheceram que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, presta atenção. Então aqui nós temos duas situações, o Deus que é e o Deus que não é. O Deus que é, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, e o Deus que não é nada, não é absolutamente nada. A quem você vai servir? A quem você vai entregar a sua vida? Quem vai direcionar a sua vida a partir de hoje? O Deus vivo e poderoso. Por isso que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós não entregamos de qualquer forma. Nós entregamos de corpo, alma e espírito. Então você precisa se entregar por completo, deixar Deus fazer a obra por completo. Tem uns que deixam Deus começar a fazer a obra, Deus dá um livramento, Deus dá uma vitória e para. E a palavra de Deus diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele é fiel e justo para concretizar até a sua vinda.
Quer dizer, Deus vai começar a trabalhar e esse trabalho, ele não pode parar. Ele vai até onde Deus quiser, até que a igreja seja arrebatada, até que Ele nos recolha. Até o fim da nossa vida, a nossa dedicação tem que ser a esse Deus vivo e poderoso. Os 450 profetas de Baal foram mortos. E prevaleceu o reino do Deus vivo e poderoso. Amém? Quando nós falamos de altar, eu estava falando aqui a respeito de consertar o altar, no Antigo Testamento foi colocado uma norma, uma regra, para todo tipo de oferta e para todo tipo de sacrifício. Por exemplo, eram feitos sacrifícios no altar, sacrifícios pacíficos, pelos pecados por ignorância do sacerdote, sacrifícios por pecados por ignorância de toda a congregação, eram feitos sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe e por qualquer outra pessoa, pelos pecados ocultos, pelos sacrilégios que aconteciam, pelos pecados de ignorância, pelos pecados voluntários. Cada tipo de situação tinha que se ir até o altar e criar-se um sacrifício. E sacrifício justamente é aquilo, é você dar algo em específico, porque tem alguma coisa errada que você quer que conserte. Amém, igreja? O sacrifício, muitas vezes, é a nossa vida diante do altar de Deus. O que é você se sacrificar? É você renunciar a muitas coisas da sua vida. É você não cometer mais os pecados que você estava cometendo. É você não ir mais em lugares que você estava indo. É você, dentro da norma, dentro da regra, dentro da lei, dentro da graça, de você fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque você não vive como um mundano, você é um cristão, e você tem que seguir as regras de um cristão. Amém, igreja? Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Amém. Você não é qualquer um, você é o filho do rei. E você precisa das regras serem colocadas em ordem na sua vida. Qual era uma outra característica do altar? Irmãos, eram tantos sacrifícios que vocês viram que eram colocados diante daquele altar, que o fogo tinha que estar o quê? Forte. Repita comigo, fogo forte. Queima. Fogo fraco. Não acontece nada. Uma fogueirinha ali pequenininha para queimar um boi. Queima? Não queima. Então, o altar não podia ser apagado. O altar era 24 horas com fogo. Só se tinha um momento de manhã onde eles limpavam o altar, porque queimava, ficava a fuligem. Ficava as cinzas daquilo que foi queimado. Então existiam pessoas preparadas próprias, que eram consagradas, a limpar esse altar. E depois eram colocados novamente a lenha para queimar. E queimava, e queimava. E depois vinham os sacrifícios em cima, que eram queimados. E aquela pessoa que ia ali e entregava o melhor de si para ser queimado, criava uma referência. Assim, o que eu tenho está ali, então esse negócio tem que dar certo. Então Deus criou o sacrifício para criar vínculo. É vínculo, irmãos. Nós temos que ter vínculo com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Você não pode ter vínculo com outras coisas aí fora. O seu vínculo tem que ser com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tudo é dele, tudo é por ele. Jesus Cristo é o único. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. É Jesus, não tem outro. Fala para o teu irmão, não tem outro, é Jesus. É Jesus. Os sacerdotes levantavam de manhã e colocavam mais lenha na fogueira do altar. Em seguida, organizavam o altar. Você sabe qual que é o altar de Deus hoje? Qual é o altar de Deus? O seu coração. Para que o fogo venha, consuma e faça o que tem que fazer, o que precisa estar com o seu altar? Em ordem. A sua vida precisa estar em ordem. Se o altar não estiver preparado, organizado, vai acontecer igual Baal. O fogo não desce, não consome,
e não acontece absolutamente nada. Mas se o seu coração, se a sua vida estiver totalmente organizada, as coisas vão acontecer. O fogo do Espírito Santo virá sobre a sua vida. Porque o fogo do altar, o fogo do teu coração, não pode ser apagado. Porque se ele fraqueja, se está faltando lenha, se você não colocar lenha, o fogo vai se apagar. E o Espírito Santo vai embora. Essa é a diferença na vida do cristão que acontece, porque ele alimenta com fogo ali, com lenha, com o que é necessário para que o fogo não se apague. E tem aquele cristão que está levando a vida de qualquer jeito, que não se preocupa com oração, não se preocupa com a leitura da palavra, não se preocupa com o jejum, não se preocupa com absolutamente nada. Aí quer que o fogo venha e consome. E não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Porque o altar não está preparado. Porque o sacrifício não foi colocado ali em cima. O seu coração, a sua vida não está ali. Talvez o seu coração, a sua vida esteja em outros lugares. Talvez a adoração que você tenha não seja a Deus, mas seja a outras coisas. Talvez ao dinheiro, talvez ao tempo que você gasta lá fora com outras coisas, não sei. E você precisa entender que o fogo só vai ser consumido, o fogo só descerá sobre a sua vida, se os sacrifícios que você for fazer a Deus estiverem todos organizados e todos em ordem. Você não pode entregar sua vida de qualquer jeito para Jesus Cristo. Você pode chegar até Ele de qualquer jeito, mas você vai ter que se organizar durante o tempo para que as coisas aconteçam. Então, todas as normas que estamos passando, todos os eventos que estão acontecendo, toda a ministração da palavra de Deus, todo o seminário que está sendo apresentado, tudo, absolutamente, para que você coloque a sua vida em ordem. Quer que o fogo queime? Quer que as coisas aconteçam? Arrume o teu altar. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Começa hoje. Hoje nós vamos fazer, um memorial. O corpo e o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. É o primeiro ponto. Você aceitar Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E a partir daí você deixar o Espírito Santo organizar a tua vida. Tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo organiza, mas tem coisa que é nossa. Se você está indo em lugares que não deve ir, então você tem que parar de ir nesses lugares. Se você está trazendo para o seu corpo alguma coisa, se você está trazendo para a sua vida coisas que não são boas para a sua saúde, é você que tem que parar. Se você está em pecado, você tem que sair do pecado. Porque se você quer uma mudança, tem que ter uma entrega. E essa entrega é o conserto do teu altar diante de Deus. Não tem como. Não tem outro caminho, não tem outro método. Você tem que se consertar diante de Deus. E todos sabem que durante toda a caminhada, durante os 40 anos, foi dessa forma. E aí foi criando um povo. E mesmo assim, irmãos, o povo não queria saber. O povo murmurava contra Moisés. Chegou um momento que Deus teve que abrir uma cratera lá e jogar um monte dentro lá, morto, porque murmurava muito, porque falava muito, porque questionava muito. O ser humano tudo questiona, mas por que isso, por que aquilo? E nós entendemos que se nós somos de Cristo, se a ordem vem dele, nós temos que cumprir, nós não temos que ficar argumentando muita coisa. Nós temos aprendido isso na mordomia cristã, nos domingos de manhã. Tantos e tantos premissas que nós trabalhamos hoje, que é para crescimento da igreja. E nós precisamos mudar. Então eu gostaria de fazer o que eu fiz lá com os nossos jovens e adolescentes. Eu pedi para o pastor Carlinhos vir aqui, o Rodrigo, aqui na frente. Rapidinho, mais algum diácono está aí, pode vir, todos os diáconos, vem aqui na frente. Rodrigo, pega esse saquinho para mim aqui. E nós vamos fazer algo profético aqui. Presta atenção, quando o fogo desceu, que o Deus de Elias consumiu aquele holocausto, eu falei para vocês que todos caíram com o rosto em terra. Amém? Caíram com o rosto em terra. E começaram a dizer, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus.
Reconheceram. Você reconhece que Deus é o teu Senhor? Que é o Deus. Não, irmãos, não existiu Deus antes dele. Não existirá Deus durante esse tempo que nós estamos aqui. Não existirá Deus depois. Ele é o único. Criador dos céus e da terra e de tudo que existe aqui. Ele é o único. Ele é Criador. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não existe outro. Tá? E hoje eu quero convidar você a alimentar o fogo do altar, porque o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. O que está faltando na tua vida para alimentar a chama que talvez esteja até apagada na tua vida espiritual? Então você vai receber aí, tem uns gravetos aqui, ó. Tem os grandes, os pequenos. Vai distribuir. Se não der para todo mundo, pega o que tiver com o graveto grande, quebra no meio e dá para o vizinho. Pode distribuir. Dá um pouquinho para os diáconos aqui. Distribui um para cada um. Nós vamos fazer algo profético aqui hoje. Preste atenção. O nosso altar, que é o nosso coração, precisa ser alimentado para que o fogo não se apague. Aleluia. Aleluia. Talvez você vai precisar quebrar esse pedaço de graveto que você tem na mão em 2, 3, 4 pedaços. Vai depender daquilo que está faltando alimentar no teu altar. Amém? Todos receberam aí? Alguém ficou sem? Cadê meu graveto aqui? Eu quero um bem grande, hein? Que é o negócio aqui. Tá fácil, não. Todo mundo pegou graveto? Amém. Graveto. Rodrigo, faz um favor para mim. Devagarzinho, coloca essa mesa do lado lá que eu quero fazer. Aleluia. Presta atenção, vamos fazer tudo bem organizado, o mais rápido possível, para a gente também não atrasar o culto. Presta atenção a respeito do fogo. O fogo representa a presença de Deus. Foi numa coluna de fogo que Deus ia diante do seu povo lá no deserto. Foi com fogo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que Elias destruiu os seus inimigos que queriam matá-lo. Foi com tochas de fogo que Gideão destruiu os seus inimigos. Foi com fogo que Jesus batizou os seus discípulos. E vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo a essa terra. O fogo de Deus. Se não tiver fogo, e eu estava falando para vocês que o fogo do Espírito, né, é o que alavanca a igreja a ir para frente. O homem sem o Espírito Santo não é nada. É como o sacrifício de Baal. Não vai consumir, não vai acontecer nada. Mas se você tem o fogo do Espírito Santo, que é aquele fogo que desceu e consumiu aquele holocausto, grandes coisas você vai fazer no mundo espiritual, que vão trazer consequências para o mundo físico. E você vai ser a referência, você vai ser a diferença, você vai ser, né, aquele que vai realmente representar Deus aqui na face da terra. E o que você quer? O que você quer da tua vida daqui para frente? Um foguinho pequeno, que não queima nada, que não resolve nada? Ou você quer o fogo do Espírito Santo, para que ele possa agir na sua vida, não com altos e baixos. Hoje o fogo está bom, amanhã o fogo está baixo. Não. Nós precisamos alimentar a fogueira do Espírito Santo, nosso coração, com coisas que estão faltando hoje na nossa vida.
Então, quando nós viermos aqui, eu quero fazer uma representação de um altar aqui agora. Que diante desse altar, como que os profetas de Baal organizaram aquele altar? De qualquer jeito. Então, eles pegavam a lenha e jogavam ali. Pegavam o animal, jogavam ali. Mas como que Elias organizou o altar? Primeiro, ele limpou. Limpou tudo que não prestava. Para Deus tem que ser tudo com sinceridade. Tem que ser tudo com honestidade. Tem que ser tudo da forma correta. Sem mentiras. Sem roubo, sem malícia, sem nada. Tem que ser a honestidade do nosso coração. Como se fosse o coração de uma criança. E é dessa forma que você tem que vir aqui até esse altar. E você não vai jogar de qualquer jeito aqui. Você vai descer, você vai abaixar e você vai colocar. Vem aqui, Rodrigo. E o Rodrigo vai vir aqui, vai pôr o outro aqui. O pastor Carlinhos vai vir, vai pôr o outro aqui. E o Tiaguinho vai vir aqui, vai arrumar aqui. E nós vamos organizar aqui. De uma forma que Deus olhe para isso. E fale assim, está organizado. Está do jeito que eu quero. E o fogo vai descer. Representando, né, essa chama dentro do meu e do teu coração. Pega de volta. Vamos começar de novo. Mas o meu não é esse aqui, não. Esse é o seu. É o meu aqui. Querendo pegar o meu graveto. Tá louco. Presta atenção, ó. Mas qual graveto que está faltando aí? Eu vou ler algumas coisas e tem talvez algumas coisas que você precisa colocar. Ó, primeiro, o graveto da renúncia. Isso é pesado, hein? O que você precisa renunciar na tua vida? Talvez esteja faltando na tua vida para o altar pegar fogo, o graveto da oração. Talvez esteja faltando o graveto da presença nos cultos. O graveto da adoração. Você tem adorado a Deus? Quando você chega aqui, quando você está conosco, com a congregação, cantando os louvores, você está cantando da boca para fora? Ou você está sentindo a presença de Deus? Você fica olhando para ciclano, para fulano, para criança que corre? Ou você fecha os seus olhos em adoração e você busca Deus? Como que você tem adorado a Deus? O graveto do perdão. Precisa perdoar alguém? Alguém te machucou, alguém te magoou? Talvez você precise colocar aqui hoje, nessa fogueira, o graveto do perdão. Da humildade. Tem gente que se acha, tem gente que é arrogante. Precisa ter mais humildade. Então o graveto da humildade precisa ser colocado. O graveto da oferta, o graveto do dízimo. O graveto da comunhão. Qual é o graveto que está incomodando? O graveto da comunhão? Você não tem tido comunhão com Cristo? Você não ouve a voz dele? Você não sente a sua presença? Você precisa ser alimentado com o fogo. E esse graveto você vai colocar aqui. Eu não sei qual graveto ou quantos gravetos você precisa colocar, mas você tem um começo. Levanta a sua mão aí. Você tem um começo aí, ó. Pode ser pequeno, mas pode ter certeza que quando nós arrumarmos esse altar aqui, simbolicamente, o fogo do Espírito Santo descerá, porque você está tomando uma atitude diante do Deus Todo-Poderoso, você está consertando a tua vida, você está desejando um conserto, você está desejando que as coisas se consertem. E o Espírito Santo de Deus vai fazer o restante da obra, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então você vai sair do seu lugar devagarzinho. Começa aqui, pela fileira, pela pastora. Coloca o seu graveto aqui, não de qualquer jeito, mas com ordem, com decência, arrumando o altar de Deus, para que o fogo possa descer sobre a minha e a sua vida. Aleluia! Vai vindo, mas vai mais rápido, mais rápido. Não posso ficar de pé diante da tua glória.
Arruma o teu altar. Conserta ele hoje, para que o fogo volte a queimar dentro de você. Aleluia. Diante da tua glória, oh, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Pai, aqui estão, Senhor Deus, os nossos sacrifícios, Pai. Aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, colocar em ordem diante de Ti. Pai, seja, Senhor Deus, o graveto da obediência, o graveto da submissão, seja o graveto do jejum, da oração, da leitura da palavra, seja o graveto, Pai, da comunhão para contigo. Eu não sei, Senhor Deus, mas Tu sabes aquilo que o Teu povo está precisando, Pai. E eles querem fazer um concerto diante de Ti, Senhor, para que o fogo não se apague, para que o fogo não se apague, mas que Ele venha fazer aquilo que é necessário, com poder, com ousadia, Pai, para consumir, Pai, todo pecado, consumir toda imundícia, consumir tudo aquilo que não presta, para consumir, Senhor Deus, oh, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que é necessário, para que tenhamos uma vida limpa, uma vida abençoada, uma vida cheia do poder, cheia da ousadia no Teu Santo Espírito. Conserta, Pai, conserta agora, Senhor Deus, aquilo que nós estragamos, conserta agora, Pai, aquilo que nós destruímos. Nós estamos diante de Ti e sabemos a necessidade da construção do nosso altar diante de Ti. Que o fogo desça do céu agora e venha consumir, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a aplaudir o Espírito Santo, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queima, 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 Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.
Aleluia. Aleluia. Nosso irmão Rodrigo está recolhendo a lenha. E ele depois vai levar num lugar lá. Ele vai queimar isso daí. Amém? Vai queimar tudo junto. Né? Simbolicamente já está queimado em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Coloca a tua vida em ordem. Né? Que nós possamos dizer, né, que só existe um Deus todo-poderoso que é o nosso Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ministrar a ceia. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Jesus, antes de morrer na última ceia, Ele estabeleceu essa última ceia e pediu que nós fizéssemos isso em memória dEle, para lembrarmos todo o sacrifício na cruz do Calvário e da necessidade de nós estarmos mantendo essa chama acesa. Por isso que de tempos em tempos, aqui no caso da nossa igreja, é no segundo domingo de cada mês. É por isso que nós fazemos, né, esse memorial, né, cumprindo aquilo que Deus deixou para nós. Então é muito importante que você participe do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Quem não participa, irmãos, em vida, quem não participa em vida não pode participar naquele dia lá no céu, porque está com pecado, porque precisa consertar a vida. Então, né, conserta o altar, conserta a sua vida, peça perdão a Deus. Você vai ter, né, agora alguns minutos para você fazer isso. Feche os teus olhos, confesse diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, porque Ele está aqui de braços abertos para te receber. Fala com o Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Tudo que temos feito, Pai, que tem entristecido o Teu coração. Em nome de Jesus, nós queremos fazer memória Tua, Pai. Memória Tua, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, até que Tu venhas do céu com poder e grande glória. O Senhor venha buscar a Tua igreja ataviada, Pai. A Tua igreja sem mácula. Até que Tu venha, Senhor Deus, nós fazemos este memorial, Pai. É a Tua vida na nossa vida, Senhor. Nós nos entregamos a Ti totalmente nesta noite, Pai. Corpo, alma e espírito, tudo é Teu, Pai. Tudo veio de Ti e tudo é para Ti. Nós fazemos isso reconhecendo que o Senhor, Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Você vai receber o pão e já pega o cálice. Nós vamos participar juntos desse momento, amém? Aleluia. Irmãos, nossos jovens, eles participaram da ceia ontem. Foi ministrada a ceia do Senhor para eles ontem, viu? Pode ficar que está tudo tranquilo. Vai ser uma bênção. Vocês vão ver, os nossos jovens são uma bênção em nome de Jesus. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era
estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado, era eu, era eu, era eu, condenado, era eu. Oh, Senhor, Ele foi. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu, aleluia, Senhor, era eu, condenado, era eu, era eu, era eu, condenado, era eu, era eu. Era eu, um condenado, era eu, era eu, um condenado, era eu. Mais uma vez. Era eu, um condenado, era eu, oh, Senhor. Era eu, um condenado, era eu. Segura o corpo de Cristo nas suas mãos. Pai, transforma este pão de padaria no teu corpo, que foi moído, escarnecido, esbofeteado, foi injuriado, que foi transpassado por uma lança, mas que por causa de toda essa judiação, por causa de tudo que aconteceu, nós temos vida, Pai, em Ti. As nossas doenças foram embora, foram curadas, foram saradas. Estamos libertos em nome de Jesus Cristo. Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, até que Tu venhas do céu com poder e grande glória. Transforma esse suco de uva no Teu sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão para o mantimento da nossa salvação e o sangue para a remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, bebamos. Aleluia. Graças a Deus. Tenha um momento de agradecimento a Deus pela sua vida, pela vida da tua família. Que o Senhor esteja alcançando todos os seus familiares. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê força. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Não deixe apagar a chama do teu coração, mas alimente-a com os gravetos que forem necessários. Em nome de Jesus. Não esquece de toda manhã limpar o teu coração. Limpa teu coração e arruma o altar novamente, para que o fogo do Espírito Santo possa fazer proezas na sua vida. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio em ensinar em amor.
cuida dos corações. E Ele entrou em casa, e Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Todo lugar de honra. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar parabéns para essa garota aqui, a Júlia. Está completando mais um ano de vida. Levante sua mão. Deus Todo-Poderoso, quero apresentar a Júlia diante de Ti agora, nesse dia especial em que ela completa mais um ano de vida na Tua presença. A unção do Espírito Santo, a bênção de Deus sobre a vida dela, em todas as áreas da sua vida, em tudo que ela fizer, Pai. Que tudo que ela colocar a mão prospere, Senhor. E onde ela for, Pai, que haja cura, que haja libertação, a unção e o poder do Teu Santo Espírito. Abençoa a vida dela, os caminhos dela, Senhor Deus. O futuro dela, Pai, está nas Tuas mãos, Pai. A abençoa agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo sorriso, e a vida lhe seja um eterno sorriso. Amém. Irmãos, não esqueça, dia 5 de abril, aniversário do pastor. Já vai preparando, né? Tá perto já, parece que está longe, mas está perto. Olha lá. Graças a Deus. Eu preciso falar com o Ronaldo antes dele ir embora, sem falta. E a pastora pede para falar com as mulheres que vão lá para o acampamento. Ai, que chique, vocês vão para o acampamento. E os homens vão fazer o churrasco lá, né? Já está acertado lá. Procure o nosso irmão Rodrigo ali, o nosso irmão Carlinhos, dê o seu nome. Nós não estamos anunciando muito, porque senão vai ter muito olho gordo aí, sabe? Mas nós vamos estar reunindo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, está chovendo, não tenha pressa para ir embora. Se você sair agora, você vai se molhar. Está chovendo bastante. Mas glória a Deus pela chuva. Amém? E as mulheres venham aqui. Se coloque de pé, levante a sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com você. Irmãos, não deixe o altar do seu coração se apagar. Coloque sempre, renove os gravetos que estão fazendo, para que o fogo venha e consuma em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Dá um abraço no teu irmão e fala para ele, não deixa o fogo apagar.